vamos então começar a separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente, o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, quer dizer, no momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que se experimentam algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, a que ocorre pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa para a vida sem o perceber. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Lembrando aquele exemplo que eu costumo dar do oxigênio no mergulhador, nós encarnamos com uma carga de fluido vital. Então nós vamos ver lá nos Mensageiros, do André Luiz, psicografado pelo Chico, um espírito que vem para viver 80 anos. Então está marcado ali no roteiro que é feito no plano espiritual que ele viveria 80 anos. Então quando chegar nesses 80 anos, se ele chegar, né, no caso dele não chega, mas ele chegando nos 80 anos, da mesma forma como o cilindro do oxigênio, que o mergulhador vê que o oxigênio está terminando, está entrando numa fase de segurança, ele sobe para voltar para o barco. Aqui no caso, quando está terminando esse fluido vital, o plano espiritual vai mandar os seus trabalhadores para auxiliar aquele irmão no desenlace, né? São cordões que nós temos que precisam ser desligados. Esses cordões e essa ligação do perispírito com o corpo físico, ele é feito célula a célula. Então todos os órgãos vitais, todos os centros de força, que comumente são chamados de chakras, eles têm ligações energéticas do perispírito com a matéria, e isso é desligado gradualmente. Nós vamos ver que o começo do desencarne, ele acontece meses antes de se efetivar, ou seja, o cérebro parar de funcionar e aquele perispírito, aquele espírito deixar o corpo. Tudo é programado, né? Menos no caso dos suicidas, que pelo livre-arbítrio interrompe, né, esse processo. Como é que se dá a separação da alma e do corpo? Uma vez que os laços que a retinham são rompidos, ela se desprende, ela se liberta. Então as ligações são rompidas, elas são retiradas, o espírito, né, o perispírito, que é comandado pelo espírito, se desprende, se liberta do corpo. É como abrir as portas da prisão. Ele se liberta de uma vestimenta extremamente pesada, difícil e extremamente ilusória. Perdão. A separação, o Kardec insiste, a separação se dá instantaneamente e por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte. É interessante a pergunta do Kardec, porque ele coloca, existe o antes e o depois? Tem uma separação, você liga o interruptor, a lâmpada acende, você desliga, a lâmpada apaga? Acontece assim
né, uma linha de demarcação? Vamos ver a resposta. Não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que é subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem. O estado de vida corporal, encarnação, e vida espiritual, espírito desencarnado. Então existe uma intersecção, eles se confundem, que é o trabalho do médium, né? O médium, ele faz essa ligação mundo corporal com o mundo espiritual, mas todos nós somos médiums, porque todos nós estamos de uma certa forma interligados nas duas fases da vida, uma ilusória e muito curta, um estágio de aprendizado, e a outra que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Vou repetir. Perdão. A separação se dá instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que é subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem. Dessa forma, o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se rompem. Isso é interessante o que os espíritos estão explicando aqui. Os laços que unem o espírito na matéria, eles se desatam. São laços que você puxa as pontas e eles se desatam tranquilamente, eles não são cortados, eles não se rompem, eles se desatam. É interessante porque muitas pessoas se desprendem, quer dizer, os laços são desfeitos, né? Elas se desenlaçam, mas elas continuam presas ao planeta, às vezes presas até ao próprio corpo, pela materialidade, pelo o pensamento. É o pensamento que coordena a nossa vida, encarnados ou desencarnados. Então, pelo pensamento materialista, pelo apego à matéria, às coisas da matéria, os laços se desatam, né? Mas aquele espírito continua preso à matéria. Vamos lembrar o Mestre Jesus, quando ele coloca que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E, infelizmente, nós às vezes temos por tesouro as coisas da terra, a casa, a empresa, a família, os filhos, os bens. Então nós vamos ver nos livros de André Luiz, desde pessoas ligadas a um espelho. Nós vamos ver lá uma moça que está 400 anos, ele a vê no museu do lado de um espelho, ela está ali ligada, porque o espelho era o tesouro dela. Como nós vamos ver no A Vida Continua, a Beatriz, desculpa, não é Na Vida Continua, nós vamos ver no Sexo e Destino, é o livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, a Beatriz, que ela vem à Terra visitar a família e aconteceram inúmeras coisas com o filho, com o marido, e ela vê tudo aquilo, ela passa por tudo aquilo, ela olha tudo aquilo de uma forma tranquila. Mas a hora que ela vai à casa que ela morava e que ela vê que a casa está toda deteriorada, a casa vai ser posta a leilão porque o marido faliu, as coisas delas foram todas retiradas, estão assim, deterioradas. Ela não suporta, porque o tesouro dela era a casa dela e as coisas dela. Ela era apegada àquela casa e as coisas. Ela surta a ponto dela ter que ir
para um hospital psiquiátrico no plano espiritual. Porque o apego dela era com a casa, era com as coisas. Então, lembrando Jesus, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Por isso a gente precisa se preparar para o desencarne, ir se desapegando de coisas e pessoas. A gente precisa ir desatando os nós, desenlaçando coisas, né? Principalmente os apegos, porque são os apegos que atrapalham para que a gente volte para a vida espiritual de uma forma tranquila. Vamos ver aqui a colocação do Kardec. Durante a vida, o espírito está unido ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. Nós já estudamos isso. O espírito comanda o perispírito, que comanda o corpo. Então, entre o corpo físico, que é uma vestimenta, e o espírito, que é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira forma, nós temos o perispírito, que liga os dois, que é uma forma semimaterial. É matéria? É matéria, mas é uma matéria sutil, que é ele que faz essa ligação entre os dois estágios, né? A morte é a destruição apenas do corpo, e não desse segundo envoltório, e não do perispírito, é só o corpo que para de funcionar. Por isso que o espírito sai, né? O perispírito sai e o espírito se desliga do corpo. Então a morte é apenas a destruição apenas do corpo, e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. Nós já vimos isso em outras perguntas, né? Quando cessa a vida orgânica, o espírito se desliga do corpo. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, opera-se gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Nós vamos ver isso na obra do André Luiz, principalmente no Obreiros da Vida Eterna, onde nós vamos ver que eles vêm para a Terra para ajudar o desencarne de alguns amigos. São 5, né, espíritos que estão ali sendo preparados para o desencarne, e isso acontece meses antes do desencarne se efetuar verdadeiramente, né? Em alguns é bem rápido. Então, em alguns espíritos, né, em algumas pessoas, a retirada, a saída do perispírito do corpo, ela é bem rápida. Em outros não. Vai depender do apego que esse espírito tem com a vida material. Em alguns é bem rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo da libertação algumas horas depois. Mas em outros, sobretudo aqueles cuja vida toda foi exageradamente material e sensual, o desprendimento é muito mais lento, e algumas vezes pode durar dias, semanas e até meses, o que não implica que haja nos corpos a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o espírito e o corpo, que se deve sempre à importância que o espírito deu à matéria durante a vida. Então vai depender de quanto esse espírito é desapegado. Quanto mais apegado ele for às coisas do mundo, a pessoas, né, como eu comentei ali no caso da Beatriz, a casa, né, mais ele estará ligado ao corpo material, ou seja, mais dificuldade ele vai ter para se desprender. Então nós vamos ver um dos casos lá no Obreiros da Vida Eterna, e isso acontece muito, a gente vê muito isso, quem já acompanhou pessoas que estão numa doença terminal, ou estão sofrendo no hospital, né? O que acontece? A gente vê uma melhora súbita, uma melhora rápida. Isso, o plano espiritual realiza essa pseudo-melhora para que os encarnados, né, descansem, desliguem um pouco,
Porque a influência dos encarnados orando, pedindo, mandando energia para aquele corpo, orando para que ele não vá, para que ele não desencarne, atrapalha o desencarne. Nós vamos ver no desencarne de Dimas, lá no Obreiros da Vida Eterna, que a esposa está criando uma rede ali. Ela está orando tanto, ela está pedindo tanto que ele não vá, que ela está criando uma rede que dificulta ao plano espiritual desligar o perispírito do Dimas do corpo. Então o que eles fazem? Eles fazem uma melhora, isso a gente vê muito, fica todo mundo, ai que bom, ele melhorou, então as coisas vão mudar. Ela vai para um outro quarto dormir, ela vai descansar, a gente vê muito isso, né? As pessoas descansam, dão aquela relaxada porque deu aquela melhora e o plano espiritual aproveita isso para poder fazer os desligamentos que são necessários e a pessoa desencarna. Então eles precisou criar aquela falsa situação de melhora para parar a influência dos espíritos encarnados que por desconhecimento, apego e desconhecimento da vida espiritual, que a gente chama de amor. Existe o amor? É claro que existe o amor. Aqueles que estão morando ali que por aquele fica é por amor, só que por desconhecimento de como se processa estão atrapalhando o desencarne. E aí o plano espiritual aproveita essa melhora, faz os últimos desligamentos e o cérebro para, aquele corpo morre. O corpo morre, mas o perispírito se desenlaça, né? Se desliga ali daquele corpo. Quem não leu, nós temos no canal, leia Obreiros da Vida Eterna, porque nós vamos ver aí como é que é o processo de desencarne. De fato, é racional conceber que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais ele, né, o espírito, sofrerá para separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam um início de desprendimento mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. É o desapego, é o preparo para o desencarne. É se preparar através do estudo, através do conhecimento, é se preparar para o desenlace, para a verdadeira vida. Isto facilita muito. Nós vamos ver um amigo do Kardec no livro Céu e Inferno, que é o penúltimo livro que o Kardec publica, né? Que o último é a Gênese, que é publicado antes do seu desencarne. Mas no Céu e Inferno nós vamos ver um amigo, a Sanson, se eu não me engano, salvo engano, um amigo dele que desencarna. Durante o velório, ele vê que o espírito está ali desligado do corpo e está lúcido. Ele começa a conversar com esse espírito, aí ele pergunta para ele, aí, como é que você se sente longe do corpo? Ele fala, é mesmo, eu tive um corpo. Tamanho desligamento. Ele não estava ligado com o corpo. Então, esse desligamento, esse preparo para a única certeza que nós temos neste planeta é que nós vamos desencarnar, nós vamos embora. Então nós temos que nos preparar para isso, preparar a nossa família, os nossos familiares, para que esse desenlace seja tranquilo. É uma libertação, principalmente para aquele que cumpriu a sua missão, aquele que realizou aquilo que se propôs a fazer. É uma libertação alegre, feliz, e é assim que a gente tem que estar com o desenlace, perdão, tanto nosso como daqueles que nós amamos. A gente tem que mudar o olhar, tem que se preparar para o nosso desenlace e o desenlace daquele que nós amamos, que é uma libertação. Este é o resultado de estudos. Aqueles que se desencarnam, né, o desenlace é de forma tranquila e instantânea, como eu comentei aqui do amigo do Kardec. Este é o resultado de estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte.
Essas observações provam ainda que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, pois o espírito pode experimentar o horror da decomposição, principalmente nos casos de suicídio, porque o fluido vital continua, existe aquela programação do fluido vital e ele, por livre-arbítrio, interrompe isso. Então ele vai, não todos os casos, não existe um desencarne igual ao outro, cada pessoa é diferente da outra, não existe duas pessoas iguais, não existe dois encarnes iguais, não existe dois desencarnes iguais. Então, em muitos casos do suicídio, dependendo do seu merecimento, da sua trajetória, ele, por fluido vital, continuar ainda ali, porque ele tinha ainda um tempo de vida, ele acaba assistindo a decomposição ou sentindo a decomposição do corpo, porque ele continua ligado à matéria, porque o fluido vital leva bastante tempo para se juntar ao corpo. Porque quando existe o desencarne, pelo desenlace natural, que nem a vela, que vai definhando, vai indo, até por não ter mais pavio, ela apaga. Então o desencarne, quando há esse desenlace ali, porque o fluido vital terminou, ele é um desenlace tranquilo. No caso do suicídio, o fluido vital está ali, a vela está ali inteira, com o pavio inteiro. Então esse fluido continua ali por muito tempo. E aquele espírito continua ligado ainda àquele corpo por causa do fluido vital, né? E por ele ter, existe castigo nisso? Não. Foi o livre-arbítrio que fez com que aquele espírito fosse contra a lei de Deus, que é a lei da vida. Nós não temos o direito de tirar a vida de nada, de ninguém, muito menos a nós. Nós temos que respeitar muito, agradecer muito a dádiva da vida, da vida aqui neste planeta, porque é um presente de Deus para que nós possamos estudar e aprender. Aí ele continua aqui, né? Esse caso é excepcional, né? Quando o espírito acompanha a decomposição do corpo. Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida, e a certos gêneros de morte. Mostra-se em alguns casos de suicidas, que é o que eu estava comentando. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente. Aí nós vamos ver aqui, porque nós vimos essa pergunta 156 quando nós estávamos estudando a 136. Aqui nós vamos ver a resposta e vamos lembrar da 136, porque uma está ligada à outra. Qual que é a resposta? Na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, há somente a vida orgânica, ou seja, houve a morte cerebral e o corpo continua ali funcionando, porque aparelhos estão ligados, fazendo o coração bater, o rim funcionar, principalmente quando há doação de órgãos. Então se mantém a vida orgânica, né, para que possa se retirar esses órgãos com mais tranquilidade. Mas a morte física já aconteceu. O perispírito já deixou aquele corpo. O espírito se afastou daquele corpo. Nós vimos isso lá na 136, quando tem a pergunta: o corpo pode existir sem a alma? Sim, e no entanto, assim que o corpo para de viver, a alma o abandona, né? Então, a alma, né? O espírito encarnado, o perispírito que liga o corpo com o espírito, ele deixa o corpo assim que o corpo morre. O cérebro para de funcionar, então existe a confirmação da morte através da paralisação do cérebro. O cérebro parou de funcionar, é detectada a morte. E se há doação de órgãos, se existe a possibilidade para isso,
o corpo continua funcionando para poder retirar aqueles órgãos e o espírito não está mais ali. A mesma coisa na agonia. Na 136 eu até comentei o caso do desencarne da minha mãe, foi nítida ali a visão, o sentimento do que o espírito dela se desligou, o corpo continuou ali com o coração batendo, o corpo funcionando naquela agonia da morte, até que o corpo parou, a máquina parou de funcionar, né? Então ele continua aqui, a separação, vou repetir a 156, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente. Na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina movida pelo coração. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias e não necessita da alma para isso. Então vamos lembrar que o livro foi publicado em 1857. Naquela época a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Naquela época o coração parou, acontecia a morte. Hoje esse registro é pelo funcionamento do cérebro, né? Quando o cérebro para, existe o registro da morte. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que a faz entrever o mundo na qual vai entrar. Perdão. Nós vemos isso com algumas pessoas que, quando estão ali naquele desenlace, elas colocam, eu estou vendo minha avó, estou vendo minha mãe, eu estou aqui, fulano está aqui, porque ela já está entre as duas vidas e já está se preparando para o desenlace, já está começando a viver na vida futura e normalmente está alegre ali por ver a mãe, por ver o avô, por ver o marido, ver às vezes um filho. Nós vamos ver lá no livro Voltei, o irmão Jacó colocando que a filha Marta, né, filha dele que desencarnou ainda nova, ela está ali para assessorá-lo, para ajudá-lo no desenlace dele. Isso é uma questão de merecimento, né? Os espíritos respondem, frequentemente a alma sente romperem-se os laços que aprendem ao corpo. Então ela se esforça ao máximo para desfazê-lo totalmente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desenrolar-se à sua frente e usufrui por antecipação do estado de espírito. Então ali por perceber, né, por sentir a presença dos espíritos, por sentir ali, já se sentir na vida espiritual, ela já usufrui, né? Ela já começa a ficar alegre por voltar para casa, porque é este o sentimento. Nós vamos ver isso, né, nos livros de André Luiz. Nós vamos perceber a alegria que é para o plano espiritual receber os irmãos que estão voltando para casa. E nós vamos ver o Lísia chorando, a família ali chorando, quando a dona Laura, que é a mãe do Lísia, começa a se preparar para o reencarne, porque é uma separação longa. Se sabe das dificuldades do reencarne, das possibilidades de erro, como é difícil aqui com o esquecimento, com a ilusão da matéria, como é difícil o aprendizado aqui no plano terrestre. Por isso tem peso 2, por isso é tão importante que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente se esforce aqui na matéria para se melhorar.
E é por isso que é importante a gente já começar aqui na Terra, enquanto está encarnado, esse desprendimento, né? Esse desligamento da matéria, o desapego a coisas e a pessoas, o desapego a esta matéria que é uma ilusão, que é um hiato na nossa vida, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. E a gente vem aqui para aprender, para estudar, também para aprender a se desligar, também para aprender a ver qual é a nossa reação diante das provas. Porque as provas fazem parte do planeta de provas e expiações e vai continuar fazendo parte do planeta de regeneração. Porque as provas continuarão, as expiações irão diminuindo, serão mais leves no planeta de regeneração, aqui que é o que a Terra vai se transformar. Mas as provas continuam, porque as provas são necessárias para a gente ver o quanto a gente aprendeu, a gente cresceu. Nós vamos ver lá numa passagem da cura do cego, de um dos cegos que Jesus cura, que Pedro, né, Simão Pedro pergunta para ele, mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Por ele estar cego, por causa da ideia judaica daquela época, era que se alguém tinha algum problema físico ou algum sofrimento, era por erros cometidos, ou pela pessoa ou pela família, pelos pais. E aí ele faz essa pergunta a Jesus, olha que interessante a resposta. Jesus coloca não houve pecado, não houve erro nenhum. Ele se encontra cego por um pedido seu, porque ele veio, que ele era cego de nascença, ele veio cego para dar glórias, para exemplificar e dar glórias a Deus, para mostrar a glória de Deus. Então ele pediu para naquela encarnação vir cego, para ele se provar de como ele se comportaria como cego de nascença e principalmente para estar ali junto a Jesus e por merecimento poder ser curado de uma cegueira de nascença, para provar a existência do Deus único, para provar a existência do amor de Deus através do nosso mestre, de um espírito iluminado, de um espírito crístico, como é o mestre Jesus, que curou um cego de nascença. Então ele veio para esta prova, provar a ele mesmo que ele se comportaria com exemplo, com resiliência e poderia chegar junto a Jesus e ter o merecimento de receber de Jesus a cura e assim Jesus provar à humanidade o amor de Deus e principalmente aonde nós podemos chegar, porque quando ele coloca que ele é o Filho do Homem, ele é o máximo aonde o homem pode chegar aqui na Terra, é ao que Jesus chegou naquele corpo terrestre. Ele usava 100% do corpo, ele usava 100% da capacidade mental. Por isso que ele diz que tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Então ele colocou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. Nós precisamos chegar aonde ele chegou. Através do estudo, através da vontade, através da vicissitude, ou seja, passar pela prova. Passando pelas provas, principalmente pelas provas que nós passamos aqui neste planeta, nós conseguimos nos vencer, nos melhorar, conseguimos crescer. E uma dessas provas é passar pelo desencarne de pessoas queridas, pessoas amadas. Então nós precisamos estudar, aprender para passarmos pelas provas, pela prova difícil do desencarne de um filho, pela prova difícil, mas nós temos que estar mais preparados pelo desencarne dos nossos pais, porque é a sequência normal da vida, que os pais vão antes dos filhos. A prova mais difícil é quando os filhos vão antes dos pais, mas é uma prova, e nós temos que estar preparados para ela.
porque passando nessa prova e em todas as outras provas que nós passamos, às 24 horas do dia nós estamos sendo testados e passando por provas sempre. Nós temos que ir testando o nosso desapego, nós temos que ir testando a nossa capacidade de resiliência perante as vicissitudes que o mundo nos apresenta. E com esse crescimento, com essa melhora, passando pelas provas, a gente vai se preparando para o desencarne nosso e das pessoas que nós amamos. Vamos então continuar aqui, né? Paramos na 157, vamos continuar a partir da 158.